Pensei que você só tinha dado autorização. Não, não. Gravando. Você pode, se você pausar, só pausar, não fechar. Ele. Bom, deixei gravando. Pronto. Isso. Vai direto. Depois eu edito aqui. Beleza. Fala aí, Anderson, beleza? Fernandão, tá contigo aí, tá? Beleza, ô Dalmir, obrigado, hein? Nada. Boa noite a todos aí, bom estudo. Boa noite, Adalmir. Obrigado, Dalmir. Valeu. Valeu. Fernando, você tá com uma cara que vai dormir aí, viu? Você só precisa administrar aí teu microfone que você desliga. Ah, desculpa. É que eu tô vendo o celular aqui. Tô vendo o celular aqui. Eu Tô vendo percebi. as mensagens. Já a gente espera mais um pouco, né? Eu te incomodei de propósito. Ô, Fernando. Diz aí, Darcílio. Como vai... Fala aí. Sábado vai ter culto, né? Como vai funcionar lá? Então, na verdade é assim. Tem algumas recomendações da autoridade, né? Sim. Que é assim. São 100 pessoas, né? Que é 30%, 33% ou 30% da membresia. Então, dá 100, 100 e poucas pessoas, contando com a liderança. É o pessoal que vai dirigir o culto, né? A programação lá dentro. Acima de 60 acima, a partir de 60 não poderá ir. Presencial, né? Culto presencial. E abaixo de 12 anos para baixo, também não é permitida a entrada. Precisa ir de luva, ou de luva não, de máscara, né? Usar álcool gel, vai ter lá, o álcool gel. Que mais? Tem um distanciamento lá em cima, na nave da igreja, com os bancos lá, tem um distanciamento entre pessoas. E que mais? Eu acho que é isso, se eu não estiver esquecendo mais alguma coisa. Dá o nome da entrada? Você tem que dar o seu nome também logo na entrada, né, para eles terem um controle se caso, né, tiver algum problema, né, de contaminação. Aí tem as pessoas ali já controladas, né? E eu acho que você tem que fazer um pré-cadastro, viu, com o pessoal lá com a Luciana. Depois eu te mando o contato com ela. Por exemplo, você falar, eu vou. Aí você tem que falar com a Luciana, tive que cadastrar lá um pré-cadastro para você falar, não, eu vou, então ela já manda você para lá. Entendeu? Tá. Eu mando para você o contato da Luciana. Olha quem tem entrando aí. Você sabe quem é a Luciana, né? Eu sei. Você sabe quem é a Luciana, né? Sei. Então é ela. Olá, Sidney. Olá, Maurício. Boa noite, Andréia. Boa noite a vocês todos aí.
Boa noite. Aí, Osman. Osman tá trabalhando. Fala aí, meu. Olha quem tá aí, ó. Diga lá. Olha quem tá aí, ó. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo que o pessoal tá chegando. A Andréia. Andréia, libera teu áudio aí que não tá mudo. Isso. Tá, muda aí. E Agora aí, mudou. Andréia, tudo bem com você? Tudo, eu tava tentando entrar. Tá difícil. Ah, isso fica muito caro. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo aguentar esse cara aí? Tentando, né? Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil, mas a Bíblia diz que Deus não dá tentação maior do que aquela que a gente pode suportar. É verdade. Então, continua firme aí, tá? Estamos na luta. Na luta, Osman, você viu aqui atrás de mim, ó? Também quem tá assistindo, ó. Oi, Painho. Deixa eu ver. Peraí que ele não tá vendo ainda, peraí. Não dá para ver direito. Ó, longe. Ele tá assistindo pela TV. Teu pai, né? É, meu pai. Quem é Legal, esse homem legal. de desenho aí? Ô, Dadá, Oi. quem é esse homem de desenho? É o Osman. Ah, O Osman que dava aula bíblica pra gente. Entendi. Bom, eu vou estar aqui assistindo tudo, estou trabalhando. Vou estar mudo aqui, mas quando quiserem falar é só chamar. Tá bom, Osman. Beleza. Ok, Osman. Bem, enquanto vamos esperando, é o seguinte, na hora do desenvolvimento do estudo aqui com a gente, quem quiser falar alguma coisa, abre o áudio e fala, eu quero falar, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu não tenho a visão aqui. Você consegue ver aí, Darcílio, todo mundo? Eu consigo ver todo mundo. Então beleza. Aí levanta a mão, o Darcílio vai dar uma visão geral, aí abre o áudio, você mesmo abre o áudio e fala, ou pergunta, coisa parecida. Mas eu não tô conseguindo abrir o áudio, não. Não, cada um tem a sua... você mesmo que abre o áudio, cada um abre o seu áudio, tá livre aí. Eu te aviso, Fernando, quando alguém levantar a mão, alguma coisa, então. Isso, porque eu não estou vendo, eu estou com o celular, só vejo 4 pessoas, no máximo. É eu e mais 3, ou 4 outras pessoas que eu puxo para lá e para cá. Apesar que nós temos aqui, estamos em 8 pessoas, né? Hoje o assunto vai ser mordomia. Eu vou até vou colocar lá para a gente compartilhar aqui a tela. Peraí. Do estudo. Peraí. Eu estou no da minha esposa e eu tô com... Peraí. Isso. Hoje você mudou o nome, né? Tá gravando, Dadá? Eu tô gravando. Depois Quem eu que corto. desligou? Como Depois que eu faço para... Depois eu corto esse pedaço aqui, início, e disponibilizo só a aula. Entendi. Meu pai perguntando se é você. Falar o que é. Odé, você sabe ligar e desligar o microfone seu aí? Peraí, deixa eu ver. É esse bichinho que fala em silenciar? Tem É para silenciar já? Não, clica aí só para ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Aí.
Sofia? 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 Peraí, mocinha, vem cá com a mamãe. Vem, vem cá. Aqui, ó. Vem cá no meu colo. Vem cá. Vem, mamãe. Vem, bebê. Vem cá. Ah, mamãe, tá chata hoje, hein? Vem cá. Vem cá, meu peluche, minha mamãe. Eita. Ó, tá vendo? Foi. Hum? Aguarda só um minutinho aí, gente. Só para eu dar um compartilhar. Sofia? Fernando, avisou ela ou não, hein? Ah. Ixi. Me vendo Oi, vocês estão vendo aí? Vocês estão me vendo e vendo a foto aí? Sim. Compartilhando? Era bom você. Esse é o estudo. Era bom Fala, você pode falar. ampliar um pouquinho, viu, Fernando? Um pouquinho mais. Aqui, melhorou? Só um pouquinho mais. Encaixa direitinho aí, perfeito. Pelo menos eu estou vendo bem aqui. Tá bom. É só para ter uma sequência aí em relação ao estudo. Então vamos lá. Vamos iniciar. Hoje nós vamos começar um tema chamado mordomia. O que significa isso? O que nós vamos aprender sobre esse tema hoje, né? Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração para iniciarmos? Vamos orar, então. Grandioso Deus que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, por termos essa oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Convidamos a Tua presença em nosso meio, a iluminação do Seu Santo Espírito em nossa mente, para entendermos o que estaremos estudando agora na Sua Santa Palavra, Senhor. Venha abençoar a cada um aqui que está presente, as suas famílias. Nós rogamos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, gente. Vamos lá. Desculpa. Qualquer coisa, vocês levantem a mão, o Darcílio vai ficar de olho aí, porque eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo a tela aqui de compartilhamento, tá bom? Beleza? É o seguinte, mordomia. O que significa mordomia? Né? Esse é o nosso tema do estudo de hoje. O que significa mordomia? Eu procurei no dicionário online, né? No Google, se chama função ou ofício de mordomo. Função, trabalho de mordomo, né? É um serviçal. E o que é um mordomo? O que é um serviçal? Ele diz que é um indivíduo encarregado de administrar em uma residência alheia as tarefas cotidianas, distribuindo entre os demais empregados. Ou uma pessoa que administra bens de uma irmandade ou qualquer estabelecimento. Então, é uma pessoa que gerencia, administra, né? Encarregado de cuidar das coisas de alguma pessoa ou de alguma residência, enfim, de algum lugar, né? Então, isso se chama mordomo, né? E mordomia é o trabalho de ser um mordomo, é o ofício de ser mordomo, né? E somos mordomos de quem? Né? Somos serviçais, somos administradores de quem? Né? A quem pertence a terra
e a quem pertence tudo que nela existe, quem pertence o universo, enfim, a quem pertence tudo? Nós vamos ver hoje. Essas riquezas que a gente tem no mundo, na Terra, pertence a quem? Todo mundo tem direito. E quem criou isso? Nós já sabemos, é Deus, né? E nós vamos só confirmar isso em Salmos. Quem pode ler Salmos 24:1? Salmos 24:1. Deixa eu pegar minha Bíblia. Pode abrir o áudio aí. Para Estou lendo, a Fernando. gente ler. Quem que vai ler? Eu, Darcílio. Oi, Darcílio, pode ler. 24:1. Ao Vamos ver o que Senhor, Davi fala. Uhum. ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Exatamente. Tudo o que tem na terra e a terra em si pertence a quem? Ao Senhor. Tá? Que mais pertence a Deus, ao Senhor? Que riquezas pertencem a Deus? Quem pode abrir a Bíblia aí em Ageu? Ageu é um dos últimos livros dos profetas menores, ali perto de Daniel, depois de Daniel. Um pouco antes de Zacarias, é um livro antes de Zacarias, Malaquias, Zacarias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Aí tem antes dele tem Zacarias e depois Ageu. Quem pode ler aí? Ageu 2:8. Continuo aqui. Minha é a prata, Isso. meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Beleza? Até aí entendemos que quem é o Senhor de tudo é Deus. Dele é a prata, dele é o ouro, dele é a terra, dele tudo que a terra tem é de Deus. Nós somos só o quê? Criaturas dele e somos o quê? Mordomos dele. Nós somos serviçais. Nós somos as pessoas que gerenciam aquilo que tudo é de Deus. Ok? Até aí tudo bem? Beleza? Nenhuma dúvida? De tudo isso que existe no mundo, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem fez. É dele, pertence a ele. Ok? Beleza? Então tá. Então vamos continuar. Bem, agora sabemos que tudo isso é de Deus, mas e aquilo que conquistamos, as coisas que nós obtemos, os nossos bens, é nosso também? Por exemplo, eu trabalhei e obtive a minha casa. Muitas pessoas trabalham e obtêm terrenos, obtêm um carro, uma moto, obtêm valores, obtêm bens. Realmente isso é nosso ou ainda pertence a Deus? O que vocês acham? Isso é nosso ou ainda pertence a Deus? Quem pode comentar aí? Esses bens que a gente tem, é nosso ainda ou é de Deus? Porque eu, com meu sangue, meu suor, lágrimas, né, eu conquistei isso. Será que é nosso ainda ou não? Já é nosso ou não? É algo que Deus nos deu, nos permitiu ter. Tá. Então vamos ver lá. Vamos ver em Deuteronômio, o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Quem pode ler em Deuteronômio 8, versículo 17 e 18? Muitas vezes a gente, né, quando conquista alguma coisa, a gente fala assim, não, isso aqui foi conquistado com o meu esforço, o meu suor, a minha lágrima, né? Mas será que Estou lendo, esse suor, Fernando. essa lágrima é de nós mesmos? Quem vai falar? Quem vai Darcílio, ler? novamente. Lê aí então, Darcílio. E digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza da minha mão me adquiriu nesse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê nesses dias. Então, aqui o que quer dizer? Que aquilo, pela nossa força, a nossa saúde, tudo isso é Deus quem dá. É Deus quem nos dá essa força, quem nos dá essa saúde, essa vontade de trabalhar dia a dia, acordar cedo, voltar tarde. É Deus quem dá a saúde, é Deus quem dá essa força.
E muitas vezes a gente fala no nosso coração, o ser humano, a minha força e o poder do meu braço, e na verdade não é. As riquezas que a gente conquista, na verdade, foi Deus quem nos deu, pela nossa saúde, pela vida que Ele nos dá, o dia a dia. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe se daqui a amanhã ou daqui a alguns minutos a gente vai estar vivo, né? Então é Deus quem nos dá essa saúde, essa vida que flui em nosso corpo, né? E é Ele quem nos dá essa força para adquirirmos riquezas. Então é dele, vem dele essas forças, né? Tá? Então vamos lá. Agora, que parte de rendimento pertence a Deus? Se nós conquistamos todos esses rendimentos, realmente é Deus quem dá essa força. Mas por que Ele requer uma parte desse rendimento, se é tudo dele? Olha só, hein? Que pergunta, hein? Se é tudo dele, por que Ele requer essa parte, né? Mas vamos saber que parte que Ele requer antes de respondermos essa pergunta. Que parte que Ele requer dos nossos rendimentos, na nossa força, a nossa labuta, né? Quem pode ler Levíticos? Levíticos 27, 30 e 32. É o terceiro livro da Bíblia. Posso ler? Levíticos 27. Quem que vai ler? Sidney. Vai lá, Sidney. 27, 30 a 32. Vamos lá. Ali nós vamos saber o que pertence a Deus, qual é a parte que Ele requer da gente. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas... É isso, pode continuar, desculpa, continua. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será ao Senhor. Isso. Dízimas são 10% de um todo, né? É 10%, a 10ª parte de um todo. Isso quer dizer dízimas ou dízimo. Então, toda dízima é de quem? Santa ao Senhor. O que quer dizer santa? É separada para o Senhor, é consagrada ao Senhor, né? Todas as dízimas dos cereais, do campo, dos frutos, é tudo o trabalho que você teve de produção dos cereais, o trabalho que você teve, 10% tudo é do Senhor. E no tocante às dízimas do gado e do rebanho, também é 10% do Senhor. 10% é do Senhor. A 10ª parte de um todo é de Deus. Isso que é o dízimo ou dízima, tá? Mais para frente, antes de nós respondermos aquela pergunta, né, por que nós devemos devolver, se realmente é tudo de Deus, vamos desenvolver mais afinco aí. Cristo aprovou a devolução dos dízimos? O que vocês acham? Vamos ver lá em Mateus. Cristo aprovou essa devolução? Será que Cristo, o dízimo era só para o povo de Israel? Era só para aquelas pessoas que estavam vivendo no Antigo Testamento? Vamos ver lá em Mateus 23, 23, se Deus aprovou, se Jesus, né, aprovou a devolução dos dízimos ou não. Mateus 23, 23. Então, sabemos que o dízimo é uma 10ª parte que Deus requer de nós, que nós devolvamos a Ele, e ela é santa, ela é consagrada ao Senhor, ela é separada para Deus, né? Mateus 23, 23. Quem pode ler? Aqui esse contexto é quando Jesus ele dá uma advertência aos escribas e fariseus, né? Sobre algumas coisas que eles faziam e certas coisas eles não faziam, né? Mas em relação ao dízimo, né? Ele fala sobre isso aqui e que ele fala para não omitir as outras coisas. Quem pode ler aí para nós? Eu, Darcílio. Vai lá, Darcílio. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas.
Tá aí. Então, ele apoia a devolução dos dízimos, porque ele fala assim, tem que fazer essas coisas e não omitir as outras, que era a devolução do dízimo do cominho e da hortelã, né? Que eles faziam isso. Eu Então, não quer sei, dizer, ele procurando na aprovou Bíblia. a devolução do dízimo. Alguém falou aí? É que eu não estou achando nada na Bíblia. Não está achando? Até agora eu não achei Mateus nenhuma 20. página. Nossa. Ó, Mateus, então, 23, mas 23. tá vendo aí alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Mateus capítulo 23. Você está com a Bíblia aí, Andréia? Eu tô, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu não estou. Pessoal, Pera eu aí. tô usando eu vou mandar depois, estou usando esse aplicativo aqui, ó. Ele é muito prático. Você tipo clica e aí você, Já aparece. depois, se Pera aí, vocês deixa eu ver abaixarem, se eu consigo ampliar a imagem da Andréia para mim ver se eu consigo. Fala alguma coisa aí, Dé. Então, eu tô aqui, ó. Você tá vendo alguma coisa? Ah, não. Entra no livro de Mateus, que é o primeiro livro da Bíblia. Eu acho que é melhor deixar pra lá. Novo Testamento, hein? Pode ir aí vocês, eu vou acompanhando. Viu, Andréia? Depois eu mando o estudo. Aí, Tá bom. tá E eu bom? mostro para ela. Tá bom. Tá, então vamos continuar então. Cristo aprovou? Aprovou, porque ele mesmo falou, ó, fazendo estas coisas sem omitir aquelas, que era a devolução dos dízimos da hortelã e do cominho, né? Do endo e do cominho. Então, Cristo aprovou a devolução dos dízimos. Então, já temos uma confirmação aqui de Jesus em relação à devolução dos dízimos. Bem, agora, sabemos aqui que o dízimo é um rendimento que Deus requer da gente, que ele é santo, né? Ele é separado, a gente tem que devolver aquilo que ele nos dá, né? Diariamente, as bênçãos que nós temos, nós damos 10% da parte que ele nos dá, do todo que ele nos dá, das bênçãos que ele nos dá. Agora, como deve ser o nosso ato, né? Porque o dízimo é um ato de adoração. Mas como deve ser esse ato de adoração? Como deve ser feito esse ato de adoração? Fernando? Né? Oi. Fernando, só complementando aqui, em resumo, né? O dízimo nada mais é do que a nossa devolução em agradecimento do que Deus nos deu. É devolução do que ele nos deu, né? Não é algo que uma devolução de 10%. É 10% daquilo que nos dá, que ele nos dá. E Sim. isso é santo ao Senhor, isso deve ser consagrado ao Senhor. Por isso que ele fala em relação à porcentagem. Isso é dele, ele quem definiu, quem escolheu essa porcentagem, entendeu? Sim. Ele é consagrado isso, é 10%. Eu não posso dar, não é dízimo se eu dar 12%, se eu dar menos de 10%, não é dízimo, é 10%, é estipulado o valor. A representatividade desse ato é o agradecimento por que ele deu, em resumo. Ah, tá. É isso que nós vamos ver agora. É o ato de... Exato. Qual o tipo? É isso que você falou, realmente. Além disso, tem outras coisas mais aí, mas a gente vai ver aqui. Como é que nós devemos devolver? Como que deve ser feito isso? É por obrigatoriedade? É por necessidade? Ou por outra coisa? Eu queria ler com vocês Lucas 18. Lucas 18... Eu vou ler aqui com vocês. Lucas 18, versículo 10 a 14. Quem falou aí? É que a André está com o áudio aberto, apareceu. Vai tranquilo. Tá. Lucas 18. Lucas 18, do versículo 10 ao 14. 18, versículo 10 a 14. Aqui tem a parábola do fariseu e publicano, né? O fariseu era um dos líderes religiosos da época, do tempo de Jesus, né? Líder do povo de Israel. Eram eles e mais os saduceus, os escribas, eram líderes religiosos. E o publicano, quem que era o publicano? O publicano era um cobrador de imposto, que na verdade era do povo de Israel, mas cobrava imposto para a pátria romana, né? Ele era do povo de Israel, israelita, mas cobrava imposto do povo de Israel para Roma, né? Então, ele era considerado publicano, era cobrador de impostos. Então, vamos lá.
E aí Jesus fala, vamos começar do verso 9, né? Que é aí a parábola inteira. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. O contexto aqui é diferente, mas aqui mostra como devemos, como deve ser feito o ato de devolução, o ato de adoração em relação ao dízimo, né? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens, né, subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí no final diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual que era o motivo do fariseu em relação à devolução do dízimo? Quando ele fala assim, ó, jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Fernando? Né? Para devolver. É com amor, com justiça, sem hipocrisia, sem ser hipócrita, né? Dizendo que eu sou melhor. E não é, ninguém é melhor que ninguém em termos humanos perante Deus, né? Então, o que vale é a intenção lá do coração. Por que você está dando dízimo? Por que você está devolvendo o dízimo? Qual é a sua motivação em devolver? É como você falou, Darcílio, é a gratidão, é com alegria. Qual é a motivação? É de coração essa devolução do dízimo, né? Em relação a esse fariseu, realmente não era, né? Entendido, gente? Então vamos lá. Esta é a forma certa e devida para o homem, em um ato de adoração perante Deus, em relação à devolução do dízimo. Agora temos umas curiosidades aqui. Qual foi o primeiro relato da Bíblia de alguém que devolveu o dízimo? Diz-nos lá em Gênesis 14, 20. Quem pode ler para mim? Foi o primeiro relato na Bíblia de alguém ter devolvido o dízimo. Quem pode ler? Gênesis 14, versículo 20. Eu leio, peraí. Gênesis 14, Pode ler. Pode ler, Anselmo. Calma. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que não entregou aos teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe... Ficou mudo aí, hein? Ficou mudo, Anselmo. Não tá mudo, não. Não tá mudo, não. Desculpa. Não saiu a última frase, Anselmo. A minha internet aqui, desculpa. Ah, tá. Não saiu para ninguém, Anselmo. A última frase. Eu vou ler de novo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, isso aí quem falou foi Melquisedeque, né? Ele era o rei de Salém daquela época e Abrão, ele foi libertar o seu sobrinho Ló das mãos de alguns reis lá que tinham levado ele cativo. E quando ele voltou com o seu sobrinho Ló e mais a família dele, e também trouxe os bens das pessoas que tinham pego cativo Ló, sobrinho Ló, exato, confundindo com João. O sobrinho Ló. E aí Melquisedeque, ele era, além de rei de Salém, ele também era sacerdote de Deus. Então, ali, Abraão, né? Abraão devolveu o dízimo de tudo que ele tinha adquirido na hora do resgate do seu sobrinho Ló lá, com o pessoal que tinha, os inimigos que tinham pegado Ló. Tá? Então, esse é o primeiro relato que diz a Bíblia em relação
a devolução de dízimos, né? Que foi Abraão um deles, tá? Agora, para que era usado o dízimo no tempo de Israel? Para que? Qual era a função do dízimo? Para quem ia esse dinheiro, ou essas dízimas, né? Do gado, dos cereais? Quem pode ler Números 18, 21, a gente vai saber para quem iria o dízimo no tempo de Israel. Quem pode ler? Números Darcílio. 18, 21. Lê lá, Darcílio. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Isso. Eram a tribo de Levi, os levitas. A história dos levitas é o seguinte: o povo de Israel era dividido em 12 tribos. E a única tribo que não teria herança na terra de Canaã era a tribo de Levi. Por quê? Levi tinha a função de oficiar os serviços do tabernáculo, né? Os serviços do santuário, do tabernáculo do testemunho. Então, eles serviam como... eles que erguiam o tabernáculo, desmontavam quando o povo de Israel saía de um local para outro, se locomovia de um local para outro, eles que erguiam e faziam também os serviços do sacerdote lá, do tabernáculo, que sacrificavam os animais, né? Faziam a limpeza e tudo mais. Então, eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor, o próprio Deus, quem manteria eles aqui. Então, os dízimos eram para eles, para manter o povo levita, a quem trabalhava ali no tabernáculo, né? No tempo do povo de Israel. Quando eles estavam lá no deserto, quando eles peregrinaram os 40 anos no deserto, o povo levita, né? A tribo levita é quem fazia os trabalhos do tabernáculo, né? Tá? E hoje, como que deve ser utilizado o dízimo? Para onde deve ser usado o dízimo? Então vamos ver hoje o que Paulo nos diz, né, sobre isso. Quem pode ler Coríntios 9. Coríntios 9, versículo 13 e 14. Posso ler? 1 Coríntios? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Como deve ser usado o dízimo hoje? Não sabeis vós que o administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Difícil a leitura dele. Então. 14. Você leu os dois? Não, vou ler o 14. Isso. Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Quer que eu leia o 13? Não precisa. O 13 e o 14. Você já leu o 13, né? Já. Então, aqueles que ordenavam lá o santuário, né, no templo, eles viviam do templo, eles comiam da comida que o templo oferecia lá, né? Então, eles viviam disso, do pregador do evangelho, quem vive é quem prega o evangelho. Então, Paulo nos aconselha disso, né? Que tudo que o dízimo, né, são para o evangelho, né? Então, aquele que evangeliza vive do evangelho, entendeu? Igual a tribo de Levi. A tribo de Levi é quem, entre aspas, pegava o evangelho, levava o trabalho do santuário. E, na verdade, sim, estava pregando o evangelho. Eles estavam ali demonstrando, através do sacrifício dos animais, a vinda de quem? Do Messias, que era Cristo, que viria posteriormente, né? Então, na verdade, eles estavam pregando o evangelho, a tribo de Levi ali, quando fazia os serviços do tabernáculo, né? Bem, até aí, deu para entender o que é o dízimo, para que servia e para que serve hoje? Ou tem alguma dúvida aí, gente? Está bem esclarecido ou está meio ainda em dúvida? Tá tudo bem? Alguém tem uma pergunta, alguma contribuição aí? Osman, pode falar, Osman. Estou vendo sua mãozinha aqui. Tá, só um pequeno comentário. Eu não sei se você ainda vai abordar,
Mas é o seguinte, o que é normal nos dias de hoje é que as pessoas ficam desconfiadas com o dízimo ser dado na igreja, pensando que esse dinheiro vai acabar enriquecendo os pastores, né? Porque, infelizmente, algumas igrejas utilizam muito a questão de dinheiro para nos seus cultos, né, e tudo mais. E a gente vê aí pela mídia que muitas vezes tem desvio de dinheiro e tudo mais, né? Então, uma reflexão que a gente pode fazer é que, assim, desde o início, Deus pensou em subsidiar a obra da pregação do Evangelho. A ideia de Deus é salvar o ser humano. E, o povo de Israel, que foi escolhido inicialmente, deveria ter essa missão de levar o Evangelho ao mundo todo, né, pregar o Evangelho, para que a maioria das pessoas fossem salvas. E Deus, pensando nisso, ele idealizou a questão do dízimo. Então, qual era a ideia? Eu dou bênçãos aos meus filhos, eles podem se sustentar, ganhar o pão de cada dia para a sua sobrevivência e podem contribuir para que outras pessoas que se dediquem especialmente à pregação do Evangelho, eles possam sobreviver sem precisar ter um segundo trabalho, né, que vivesse do próprio recurso que o povo de Deus ajudaria. Então, isso foi desde o início, né? Como você disse aí, o Fernando falou, desde o Velho Testamento ali, havia um povo dedicado ali ao templo, que só fazia aquilo, não tinha outros trabalhos. Então, eles viviam para pregar o evangelho, então eles eram sustentados com o dízimo. Então, e o que é que a igreja adventista faz, né? Isso aqui é importante a gente ter bem claro, né? Quando a gente estuda essa questão, é que a igreja adventista, ela procura fazer um trabalho muito, muito sério com relação ao dízimo, para que ele não seja utilizado em outra coisa a não ser para a pregação do evangelho. Então, o dízimo na igreja adventista, ele é exclusivamente para a pregação do evangelho. O que é que se faz com ele? Com ele são pagos os salários dos pastores, que não podem ter outra atividade, né? O pastor da igreja adventista, ele só é pastor, ele não pode ter outra atividade, então ele vive disso. Então é para pagar os pastores e para pagar todo o material evangelístico, tudo aquilo que diz respeito à pregação do evangelho. Livros, revistas, lição da escola sabatina, bíblias, missionários que vão para outros lugares para pregar, rádio, televisão, internet, tudo isso voltado à pregação do evangelho é subsidiado pelo dízimo. Né? Então, falando apenas de dízimo, né, não estamos falando de ofertas, o Fernando deve falar isso aí depois. Vou comentar agora, logo depois. Então, falando só de dízimo, o dízimo na igreja adventista, ele é levado muito a sério. E eu tenho um orgulho santo de saber disso, porque eu sei, assim, dos pormenores, né, dos bastidores da igreja, que a igreja tem uma seriedade muito grande com relação ao dízimo. A igreja adventista tem 2 auditorias, uma auditoria interna e uma auditoria externa, contratada, para que revise tudo, para que tudo esteja certo de acordo com o plano de Deus, de acordo com como a Bíblia ensina, para que o dízimo não seja desviado para nenhuma outra finalidade a não ser para a pregação do evangelho. Então era isso que eu queria ressaltar aí. Obrigado, Osman. Não, foi muito bom. Alguém tem mais alguém? Alguma coisa para perguntar ou para dizer? Então, posso continuar aqui? Então, vamos lá. Nós sabemos
que o dízimo nós devemos devolver, né? Que ele é santo a Deus, consagrado, ele é separado, 10% de todo, de um todo, 10% dos rendimentos. Sabemos que Deus é quem nos sustenta, é Deus quem nos dá força, quem nos dá saúde e vida para termos esses rendimentos aqui na terra. Beleza. Além do dízimo, que outra forma eu tenho de fazer como um ato de doação, um ato de adoração perante Deus? Temos as ofertas voluntárias. E isso nos diz lá em Salmos. Quem pode ler Salmos 96? 96, no verso 8. Como que nós o que nós ofertamos, né, a Deus? O que é? E como nós devemos ofertar? De acordo com o que devemos ofertar essas ofertas, né? Esse ato de doar aí. Quem pode ler? Salmos 96, 8. Darcílio. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Exato. Então, nós vamos oferecer ofertas ao Senhor. Mas como oferecer? Como que eu tenho que... Que parâmetro eu tenho que ter para oferecer a Deus? Tem uns que dão mais, outros que dão menos. Qual vai ser o parâmetro que eu tenho que dar de oferecer essa oferta a Deus? Qual que é esse parâmetro? Quem pode ler lá em Deuteronômio 16? Deuteronômio 16, versículo 10 e 17. Ali vai dizer o parâmetro que nós temos de oferecer as nossas dádivas, né, ao Senhor. 16, 10 e 17. Continuo eu. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. 10 e 17. Cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Olha aí, primeiramente, né, as ofertas têm que ser voluntárias. Deus não aceita uma oferta que não seja voluntária, né? Ela não aceita nada, nenhuma homenagem que não seja voluntária. E a oferta é uma delas, né? Um ato de adoração tem que ser voluntário. Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que pôr em nossa mente. E outra, é segundo o que Deus nos tem dado, segundo a bênção que nós temos recebido, né? Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, é o que diz o versículo 17, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. É de acordo com o que você recebe, é o que você vai dar. Se você recebeu muito, você dará muito. Se você recebeu pouco, você dará pouco. Se você não recebeu nada, como que você vai dar? Você entendeu? Então, é proporcional àquilo que Deus te dá. É aquilo que Deus proporciona, de acordo com a sua bênção, né? A bênção de Deus. De certa forma, Fernando, a devolução também, vamos falar, é um agradecimento de algo que você ganhou, né? Alguma bênção que você teve, que não seja financeira, seja vamos falar, emocional, sim, seja exato. de Sim, saúde, aquilo que te tocou, isso. aquilo que te tocou no coração, fala assim, ó, eu vou agradecer. Não aquela situação Exato. de você se sentir obrigado a dar, não vou, se eu não der, eu vou me sentir mal perante ao outro, não. É aquele negócio que você tem que dar de coração. Sim. Muitos irmãos na igreja, quando um casal, principalmente casal, quando tem um filho, eles agradecem a Deus por essa bênção que recebeu do filho e dá uma oferta voluntária em relação a isso. É uma bênção. Ele deu uma oferta. Isso é um acordo que você faz, um pacto que você faz com Deus, que é voluntário, né? Então, muitos da igreja, muitos irmãos fazem isso, né? Não só essa bênção de ter um filho, mas de ter outras coisas mais, uma bênção particular que ele teve, né, na sua vida, né? Alguma então conquista, é isso, né? é de acordo com a bênção. Exato. Conquista, um objetivo alcançado. Certo, é isso aí mesmo, é isso aí, de acordo com... não deixa de ser uma bênção, né? A bênção recebida de Deus, né? Não só bens materiais, como também bens físicos, saúde, força, né? E não ter doenças na família e coisas parecidas, né?
Bem, até aí Ô, nós... Fernando, Oi, pode falar, meu amigo. é o seguinte, uma dúvida. Fala Uma assim. dúvida não, e uma contribuição lá na Novo Tempo, no Anjo da Esperança. Que é uma oferta, ou não é nem oferta? Sim, sim, sim. No Sim. momento que ele está voluntariamente fazendo aquela doação, ele está ofertando, né? Não deixa de Uhum. ser. É uma oferta Então seria voluntária. como oferta, né? Sim, sim, sem dúvida, uma oferta. É isso aí. É porque uma parte do dízimo vai para esse fim, né? Vai lá para Tem uma vai para distribuição aí, né? uma Tem uma distribuição, né? distribuição, Uma parte vai exato. para Tem uns isso. detalhes da Aí porcentagem, isso mesmo. você contribuindo lá com o Anjo da Esperança, você também está ajudando mais ainda, é isso, né? É Isso. um meio de dar uma oferta. Ok. Exato. Bem, agora nós descobrimos como devolvermos o nosso dízimo e darmos, né, voluntariamente a oferta ao qual Deus nos abençoou, de acordo com a proporção que Deus nos abençoa, né? Agora, quais são os elementos que fazem que essa oferta seja verdadeira, né? Que ela seja verdadeiramente, vamos dizer assim, adorada, né? Quais são os elementos que compõem isso? Como que nós podemos descobrir que essa devolução, essa oferta a devolução dos dízimos, essa oferta voluntária nos dada, se é realmente verdadeira, né? Vamos ver lá em Lucas. Vamos ver em Lucas 21. Jesus ali, ele estava observando duas pessoas, aliás, várias pessoas, na verdade, né? Lucas 21, no versículo 1 e 4. Jesus Cristo, ele estava observando algumas pessoas que estavam dando ofertas ali no templo ali, né? E eu queria que alguém lesse para mim, Lucas 21, de 1 a 4. Para nós entendermos qual é um dos elementos que faz com que a oferta seja verdadeira, né? Seja de coração, vamos dizer assim. Porque, na verdade, quando a gente discorre esse texto de 1 a 4 aqui, na verdade, as duas pessoas aqui, as duas ofertas distintas aqui, na verdade, são dadas voluntariamente. Mas por que tem essa diferença? O que Jesus viu na diferença aí? Será que foi pelo valor ou foi por outra coisa? Quem pode ler? No versículo 1 a 4 de Lucas 21. Posso ler? Pode ler, lê aí então. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o seu sustento. Aí está a resposta da primeira pergunta. Por que nós devolvemos o dízimo? Por que nós demos ofertas voluntárias? Você lembra a primeira pergunta que eu falei antes de começarmos o desenvolvimento do estudo? É aí que está a resposta. Ela deu tudo o que tinha. Ela reconhecia Deus em sua vida, a nossa dependência, né? Ela reconhecia a dependência de Deus em sua vida. Mesmo que foi uma quantia menor em relação às pessoas que estavam lançando ali suas ofertas. Esse gasofilácio aí é uma urna onde eles colocavam as ofertas, tá? Só para entender. Então, esse é o sentido da devolução do dízimo e da oferta. É esse nosso reconhecimento de Deus, a dependência de Deus em tudo. Em nossa vida, em nossos bens, em tudo. Na nossa vida espiritual e na nossa vida material. É esse reconhecimento que se torna uma oferta e uma devolução verdadeira do dízimos e das ofertas. Ok, gente? E agora? O que a gente faz? Nós descobrimos aqui, né? Foi revelado que nós temos que 10% é o dízimo e temos também oferecer as nossas ofertas pelas bênçãos que a gente recebe. E agora, o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer agora? Eu queria que alguém lesse 1 Pedro 4,10 para a gente responder uma dessas perguntas. E agora, o que nós podemos fazer com esse estudo que
nós entendemos de dízimo, de ofertas. Quem pode ler 1 Pedro 4:10? 1 Pedro está lá no final da Bíblia. É um pouco antes de Apocalipse ali. Antes de Judas, das epístolas de João. 1 Pedro 4:10. Quem pode ler? Quem achou? Tá todo mundo aí, gente? Como disse Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aí? É que eu não estou vendo ninguém, né? Conseguiu encontrar aí, André? 1 Pedro. Vamos Senão lá. eu leio aqui. Eu leio. Então vai lá. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graças a Deus. Da graça de Deus. É isso. Ser bons e fiéis administradores, dispenseiros, mordomos. É isso que a epístola de Pedro nos aconselha. Servindo uns aos outros e sendo um bom dispenseiro, um bom mordomo. Sermos fiéis a esse nosso Deus que nos dá bênçãos, nos dá força, nos dá saúde. Outra coisa que nós faremos, então, agora, o que faremos também? Confiar em suas promessas. As promessas de Deus são fiéis e dignas de nós confiarmos. Quem pode ler Provérbios 11, 24 e 25, que é uma das promessas que Deus nos dá em relação a isso que nós aprendemos hoje. Provérbios, não eu leio aqui. Provérbios 11, 24 e 25. Eu leio. Pode ler, Anselmo. 24, 25. Alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. E quem dá a beber será descendentado. Quem dar água para outra pessoa não vai precisar de água, ele não vai ser sedento de água. Pelo contrário, vai ter bebendo muito mais água do que deu. Então, a pessoa sendo generosa receberá muito mais. Né? E Malaquias 3:10 diz lá, provai-me nisto, né? Eu vou ler aqui, ó, Malaquias 3:10. Olha lá o que diz lá. 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Não é eu que estou falando, gente. É Deus, olha lá. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É isso. Deus vai nos dar bênçãos nos momentos que nós provarmos isso. Mas tem que ser de um coração alegre, feliz, grato, como a viúva pobre aqui deu. Essa é o motivo. Essa é a é o verdadeiro ato de adoração, o ato de devolvermos o dízimo e de ato de ofertarmos. Né? E a última passagem que eu queria ler para terminarmos aqui, gente, é em 2 Coríntios. Eu vou ler. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. 2 Coríntios? 9, 6 e 7. Olha outra promessa muito... Promessa de Deus. Olha lá. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso aí, gente. Deus ama a quem dá com alegria. Não é por tristeza, não é por necessidade, ou falar assim, não, eu só vou dar a Deus se Ele me dar bênçãos. Não é nada disso. É dar com alegria. Esse é o nosso motivo. Esse é o nosso impulso no coração. É dar com alegria, com gratidão. Né? Isso que deve ser esse ato de adoração em relação aos dízimos e em relação às ofertas. Tá? Esse foi o nosso estudo de hoje. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma contribuição também?
André está querendo falar. Quer Eu falar, não. André? Tá. Não, Então, deu para eu entender? entendi. Deu para entender o que a Bíblia nos diz hoje? Sobre o Eu dízimo, entendi. sobre as ofertas? Não tem nenhuma dúvida, né? Alguma Não, você tem pergunta? que fazer tudo Não? de coração. Sim, tem que ser assim. Sempre de coração, independente se for emocional, se for financeiro, tá entendendo isso? Racional, tem que ser racional, nada por impulso. Nada Não. deve ser dado por impulso. Eu vou dar porque está aqui, tá bom. Então, Ah, não tá é assim. sobrando, eu vou dar. Tem que Exato, não é dar por porque tá querendo dar de coração. porque reconhece a Deus como nosso Deus que nos mantém, nos protege. Não pelo que Ele nos... Além disso, né, pelo que Ele nos oferece, nos dá, que deu seu Filho Jesus Cristo na cruz para nos salvarmos, mas também pelo que Ele é. Deus é um Deus protetor, é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus que nos quer bem, quer salvar cada ser humano. Então, reconhecendo isso dele, reconhecendo essa soberania, mas um soberano de amor, um Deus que nos quer mostrar bondade e nos quer nos salvar. É essa retribuição, né? É relacional entre o homem e Deus, né? Essa retribuição que nós damos a Deus é sobre todas essas bênçãos, que na verdade é tudo vem de Deus, né? Tudo quem mantém, quem provém, vem dele, né? O sangue que flui nas nossas veias vem dele. Quem faz a gente? A gente não consegue parar a vida parar. Você não tem esse poder. Você não consegue fazer uma criança falar, não, agora você vai ficar desse tamanho. Não tem. Você não consegue, é impossível isso. Ela vai crescer de acordo com o que Deus te dá na vida dela. Se ela cresce até 1,80 m ou até 2 metros, é Deus quem está dando a vida para ela, né? Então é retribuir esse Deus pelas bondades e pelo que Ele é para conosco. Beleza, gente? Beleza. Eu vou mandar esse estudo para vocês, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar ou posteriormente. Tudo bem? Deu para entender? Você comentou lá atrás que você comentou lá que os levitas recebiam, né, o salário dele vinha da parte do dízimo, né? Isso, porque eles não tinham a herança, né, das tribos. Lá é o único que não é. E disso que eles recebiam, eles dizimavam também a 10ª parte, né? Sim, porque... Exato, boa, isso mesmo, Sidney, é isso aí. É isso aí. Por exemplo, por exemplo, eu sou um empreendedor, eu sou um patrão. Eu dou o meu dízimo, né, daquilo que eu tive de rendimento. O meu empregado tem que dar dízimo? Sim. Porque isso aí não é uma questão de cálculo financeiro, isso é uma questão de quê? De adoração. Então, os levitas também davam dízimo. É uma questão de adoração, né? Uhum. Essa é a questão aí. Ok, gente? Ok. Então, beleza. Então, semana que vem nós temos outro estudo aí, outro tema. Tá bom? Tá joia. Então, Osman, tá aí, Osman? Você tá indo aí? Tô aqui. Oi, Osman. Pode fazer oração para nós terminarmos? Sim, vamos fazer. Tá ok. Vamos orar então. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, reconhecemos a Ti como nosso único Deus, aquele que criou todas as coisas, que nos deu a vida. E, portanto, ó Pai, reconhecemos que tudo aquilo que nós temos e somos, nós devemos a Ti. Queremos pedir que o Teu Espírito possa nos guiar, a mente possa nos orientar, nos dar força para que nós sejamos reconhecedores em nossa vida diária daquilo que o Senhor nos dá. Da saúde, do tempo, da sabedoria, da capacidade de ganhar dinheiro, de suprir as necessidades da família. Sabemos que tudo vem de Ti, portanto, queremos reconhecer estas bênçãos que o Senhor nos dá através da devolução dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê essa bênção de poder contribuir para a pregação do Evangelho e também para o sustento da Tua obra aqui como um todo, enquanto nós estivermos aqui. Pedimos que o Senhor nos dê também uma boa noite agora de sono e que o Teu Espírito esteja com cada um de nós
Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado a todos aí. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Darcília. Obrigado, Andréia. Obrigado, Sidney, Anderson, Osman. Obrigado aí pela Valeu, boa participação noite de aí todos. para Ô, Fernando, onde Oi. que acessa o cadastro para ir para o culto? É com a Luciana. Eu mando para você, Cid. Tá bom. Eu mando para você lá o cadastro. Aí você fala direto com a Luciana. É. Eu mando lá o negócio lá, que eu esqueci o nome. Já, tá bom. A propaganda lá. A Luciana é a esposa do A da Nilson? recepção. Ah, da Hã? recepção. Tá bom. Tá A joia. da Não, recepção, a esposa do... tá joia. Tá bom, então. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Até semana que vem. Fiquem com Boa Deus. noite aí, um abraço a Boa todos. noite. Abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Fiquem com Deus. Obrigado, André. Eu mando pro Darcílio. O Darcílio vai mandar para você, tá, André? Tá bom. Obrigada. Boa noite. Falou, Anselmo. Obrigado, Boa noite. Anselmo. Tchau, tchau. Falou, Darcílio. Tchau. Tchau. Eu Viu, tirar a Fernando? Eu gravação. vou cancelar aqui, eu vou processar, depois eu te mando o link. Eu vou disponibilizar que nem o outro. Manda um abraço pro seu pai, que eu vi o seu pai. Esqueci do seu pai, ele fica lá no fundo. Eu estava te vendo aqui. Ô, Fernando, você consegue para mim aquela imagem da abertura dos cultos da igreja? Eu só preciso da imagem. Sim. Me manda Mas para você mim quer que... as recomendações? As recomendações? Não, só aquela imagem da igreja adventista que eu vou colocar no início desse vídeo aqui. Quando eu gravo, Qual imagem? quando começa o culto, tem uma imagem da igreja adventista antes de entrar no ar. No culto? É do culto. Ah, mas eu não tenho essa imagem. Consegue ela para... Ah, Rô tem. Consegue ela para mim e me manda. Mando sim, a Rô tem. Eu mando. Tá bom. Falou. Boa noite a todos. Falou, gente. Um abraço. Valeu, Sidney. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.